Shalom, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo irei ministrar e abordar sobre a infância de Jesus. Apesar da Bíblia ficar em silêncio durante 18 anos sobre a infância e a vida de Jesus, eu quero abordar aqui 3 crescimentos muito importantes na fase da vida de qualquer ser humano. O crescimento físico, o crescimento intelectual e o crescimento espiritual, apresentado dentro do Evangelho na Sagrada Escritura. Fique comigo até o final desse vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça de deixar o teu like. Isso vai ajudar essa mensagem a alcançar e abençoar outras vidas. Vai te trazer enriquecimento espiritual sobre a tua vida espiritual. Amém? Vamos para a mensagem. A paz a todos. Eu quero iniciar essa ministração falando sobre a infância de Jesus. Nós vemos muitas pessoas ministrando, falando sobre a crucificação, falando sobre a morte, falando sobre muitos estágios da vida de Jesus. Mas poucas pessoas param para poder estar falando sobre a infância de Jesus. Eu quero, com poucas palavras aqui, através desse vídeo, dessa mensagem, falar um pouco sobre a infância de Jesus, né? O nosso texto base vai estar no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao 51, né? Mas eu quero frisar apenas aqui o versículo, para começar, o versículo 52, que diz que o menino ele crescia, e Jesus ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Nós vemos aqui que Jesus ele teve um desenvolvimento, né, como uma pessoa normal. Apesar de ele ser 100% Deus e 100% homem, ele teve o seu desenvolvimento como eu e você, como pessoas humanas. São poucos os relatos que nos inspiram a infância de Jesus, pois nós devemos extrair o máximo possível de tudo que nós pudermos para a nossa melhor compreensão de tudo que podemos falar um pouco sobre a vida de Jesus. Muitas das pessoas acabam se esquecendo, né, que Jesus, ele como homem, foi criado como uma pessoa comum neste mundo. Ele cresceu junto com seus pais, terreno. Como toda criança, ele teve que aprender a ler, teve que aprender a escrever. Ele teve o seu convívio como uma criança que cresceu e desenvolveu e teve que ser ensinada, né? Ensinada por professores, pelos seus pais, dentro das leis, dentro dos costumes judaicos. E nós podemos ver 3 partes muito importantes do desenvolvimento de Jesus como homem. O seu crescimento físico. O texto nos diz claramente que o menino ele crescia em tudo. Em tudo indica que Jesus teve o seu crescimento normal, né? Tudo diz que ele teve o seu crescimento normal como qualquer pessoa, sem nenhuma anomalia. Era uma preparação para o cumprimento que Deus tinha na vida ministerial de Jesus aqui na Terra, né? O seu crescimento físico foi algo que deixou muito claro dentro da palavra do Senhor. O seu crescimento também espiritual diz que Jesus não fora levado pelas paixões desse mundo. Jesus, ele como um juvenil, ele vivia neste mundo, mas vivia como que se dele não fizesse parte. Ele estava no mundo, porém o mundo não o influenciou para andar conforme o mundo, né? Um outro crescimento também que a palavra do Senhor nos mostra, com poucas referências que nós temos entre os evangelhos, o seu crescimento intelectual. Jesus ele cresceu em toda sabedoria, ao ponto que chegou a confundir até os doutores da lei. Isso foi algo tremendo que nós podemos ver quando ele entrou dentro do templo, que ele abriu a Sagrada Escritura e começou a ler. Os doutores olhavam e ficaram abismados com a tal sabedoria que aquele jovem menino tinha. Os evangelhos são a única fonte confiável de informações que nós podemos ver sobre a infância de Jesus. Somente por ele nós sabemos que Jesus, como homem, desenvolveu fisicamente, espiritualmente e intelectualmente a sua vida, né? O menino Jesus, entre os doutores, a Páscoa era a mais importante festa religiosa. Todo homem adulto ele tinha o compromisso
segundo os preceitos divinos, de ir anualmente a Jerusalém, né, na festa da Páscoa. Todo ano os homens eles tinham essa incumbência de ir. Nós podemos ver isso no livro de Deuteronômio, capítulo 16, se vocês quiserem depois estar olhando lá, né, para melhor compreensão. Diz também que o menino Jesus ele foi levado 2 vezes a Jerusalém. Nós podemos ver que ele foi levado pela primeira vez, foi na cerimônia da purificação, de acordo com os preceitos da lei. A segunda vez, o costume judaico ele foi circuncidado. Ele recebeu o seu nome ao seu 8º dia. Diz que eles faziam uma festa e essas festas duravam 7 dias, né? Nós podemos ver Jesus aos seus 12 anos, ele foi levado a Jerusalém outra vez, na ocasião que seus pais perderam ele no meio da multidão, né? A família de Jesus era piedosa, eles eram tementes, José e Maria eles eram tementes a Deus. Razão pela qual o menino cumpriu todos os seus rituais e as tradições judaicas. Mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, ele cumpriu todos os preceitos da lei, da palavra do Senhor. E hoje nós, como servos do Senhor, como cristãos, quando um líder, um pastor, ele nos dá incumbência de fazer alguma coisa, as pessoas questionam, falam que não querem obedecer ao homem, que não vão ficar debaixo de julgo algum. Mas nós vemos aqui toda a piedade e sabedoria de Cristo surpreendeu até mesmo os doutores da lei, né? Nós vemos que José e Maria estavam conscientes, né, desse chamado de Jesus, da origem divina de Jesus, bem como sua missão redentora. Eles guardavam no coração dele, né, desde o primeiro encontro que eles tiveram ali com o anjo, onde o anjo apareceu para José, apareceu para Maria, mostrando para eles a incumbência que eles teriam de ensinar o menino e guardar o menino, guiar o menino para um propósito maior, né? E até mesmo Jesus com a sua plena consciência, né, de filho de Deus, ele era submisso a essa autoridade dos seus pais. Ele era sujeito à autoridade dos seus pais. Isso é muito importante. Nós vemos aqui esses poucos relatos sobre a vida de Jesus e nós vemos que um exemplo tremendo é a submissão. A submissão que Jesus ele teve até mesmo diante dos seus pais terrenos. Sabendo que era 100% Deus, 100% homem, ele cumpriu os rituais judaicos, ele obedeceu a liderança dos seus pais, né? Isso que possa ficar para a nossa meditação, para o nosso exemplo. Esses poucos relatos sobre a infância de Jesus, que ele teve uma vida como uma criança que teve que aprender a ler, aprender a escrever, ele teve que crescer na obediência dos seus pais, ele ajudava os seus pais, tanto que algumas pessoas falam Jesus o carpinteiro e aprendeu com o seu pai José a trabalhar, né? Isso é muito importante, que eu e você possamos pegar esses poucos exemplos que a Sagrada Escritura nos relata sobre a vida de Jesus e aplicar na nossa vida, sermos obedientes, não só a Deus, mas aos homens, às autoridades constituídas por Deus, porque a palavra de Deus diz assim que toda autoridade vem de Deus e foi constituída por Ele. E a submissão e a obediência é a chave da vitória, né? A infância de Jesus nos deixa um exemplo, né? Um exemplo de obediência, um exemplo de submissão, um exemplo de temor ao próprio Deus. E que esse exemplo possa ser aplicado no teu coração, que eu e você possamos ensinar os nossos filhos, assim como José e Maria ensinou, nos caminhos de Deus, dentro das leis judaicas, que nós possamos ensinar os nossos filhos dentro da palavra de Deus, dando exemplo, né? Dando exemplo de cristãos, dando testemunho dentro do nosso lar, dando testemunho dentro da congregação, ensinando eles a serem servos e servas de Deus, tementes e submissos ao Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida e que essa mensagem possa ficar no teu coração. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixe o seu like
Isso é muito importante para que essa mensagem possa alcançar outras vidas, né? Ensinando assim as pessoas a seguir o exemplo de Jesus, ensinando seus filhos no temor da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente no nome de Jesus.